E hoje, né, com muita alegria, a gente recebe aqui a Lu. Bom dia, Lu! Luvidança! Bom dia! E aí, Lu, tudo na bênção? Tudo na bênção, graças a Deus. Ô, Lu, esse nome é forte, Luvidança. Como é que nasceu esse nome, assim? Fala pra nós. É Lu de Luciana Tá. e o Vidança de vida e dança em adoração. Foi uma ideia tua, tipo assim, Foi. vida e dança. Em e adoração. você no YouTube hoje, você tem até placa do YouTube, né? Tenho mais de 100 mil Mais pessoas de 100 mil no seguidores no YouTube lá, É. inscritos no teu inscritos canal. no canal. Você movimenta bem o canal, Lu? Como é que você faz? Não, por enquanto ele tá meio paradinho, mas os vídeos que já estão lá têm sustentado muita gente, têm alimentado Como é que muitos você deixa um canal? Eu ministérios. sei que tua vida é muito corrida, é uma loucura. Mas pelo amor de Deus, é um crime você deixar um canal de 100 mil inscritos paradinho. Você tem que movimentar esse canal. Tem, mas Deus vai dar o tempo de Em novo. nome de Jesus. Deus vai dar o tempo de novo. Pega material pronto, vocês têm cada coisa linda ali e manda tudo pra lá. Porque 100 mil inscritos, ó a moral, gente. Só tô contando isso pra vocês verem a moral de quem tá aqui no nosso sofá hoje, entendeu? É lindo, você tem ido ao Brasil inteiro através desse ministério. É, e esse ano a gente vai pra fora também, É mesmo? Estados Unidos. Uau! Ministrar Uau. congresso lá, em Verdade? Boston e New Jersey. Meu Deus do céu! Quando você vai? É, em outubro. Outubro. Começo de outubro. Boston e New Jersey, É, Luvidança ministrar. chegando lá. Isso Que mesmo. graça de Deus, Que hein? coisa Lu? linda. Deus é bom demais, né? E assim, né, hoje ela vem contar aquilo que aconteceu na vida dela. Eu acho que essa semana nós ministramos quando Deus chama Ezequiel, ele fala assim para Ezequiel, fica de pé. Então assim, hoje, o testemunho de hoje, claro, né, a gente crê, o Robson já é um milagre, mas assim, a sua superação, o estar de pé hoje, a gente Tipo, quer realizando tudo realizando. isso, né? A gente É quer verdade. contar pra você todos os detalhes de como é ser um milagre, de como é estar de pé diante de tudo isso. É a pessoa mais improvável, é a pessoa que poderia falar, não, eu tô entregue à minha dor, mas você, a sua vida, ela é um testemunho vivo, né, do poder de Deus, Sua estar de vida pé. fala, Lu. Estar É de verdade. pé é um grande testemunho. Então a gente queria saber detalhes. E eu sei que muita gente que está em casa, que está aí se entregando à sua dor, ao problema que você está passando hoje, vai ser edificado. Quantos anos de Amém. casado, Lu? Vou fazer 25 anos esse ano. 25 anos. Bodas de prata. Bodas de prata. Acho que tem foto do casamento da Lu aí. Aí. Você que tá em casa já pra conhecer a história inteira. Ó, há 25 anos atrás, ela pintava o cabelo de moreno nessa época, né, Lu? Você Ainda não tinha meus branquinhos. ela pintava o cabelo de moreno nessa época. Há 25 anos atrás tá aí a Lu e o Robson. E daí pra cá, Lu, são 25 anos de tantas histórias, frutos benditos e tal. Eu queria que ficasse com você agora. Vamos começar com aquilo que poderia ser o teu fim, né? De repente você tem teu marido, vocês aí super juntos e ativos e realizando. E ele é diagnosticado com uma doença rara. Rara. Como é que explica sobre essa doença pra gente? Se Lu? chama esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurológica dos neurônios motores. Esse raro é raro quanto? Você sabe quanto A em porcentagem eu não Mas sei. é tipo assim, mas é bem dificílimo de raro. alguém ter. É difícil. Não tem cura, não tem motivo, ainda está tudo em estudo, né? Então, não tem como saber o porquê que ele foi acometido dessa doença. Eles têm, assim, falam que pode ser genético. A probabilidade é ser genético, né? Mas não tem ninguém da família dele que teve um dia. Então, foi muito assim, do nada. Ele começou a mancar da perna esquerda, começou a tropeçar no pé esquerdo. E aí, bem, tava de repente. bem, baterista, 30 anos na igreja tocando bateria. E aí ele começou a sentir uma fraqueza no pé e ele não conseguia mais apertar o chimbal da bateria e ele começou a estranhar. Aí começou a tropeçar, caiu no trabalho por conta disso e falou, não, preciso ir no médico, alguma coisa está errada. Ele foi, passou pelo clínico, encaminhou para o neuro, chegou no neuro, pediu uma bateria de exames e deu esse diagnóstico de ela, né?
E na época ele sentou comigo e até falou isso pra mim, porque ele já sabia um pouco da doença, eu não sabia. Ele é muito inteligente, então ele estuda sobre tudo, ele lê sobre tudo, ele sabia um pouco. E ele sentou comigo e falou assim, ó, você não precisa passar por isso comigo. Tô te liberando. Isso foi há quantos anos? 5 anos atrás. 5 anos. Tô te liberando, porque a partir de agora a progressão da doença é essa. Aí ele foi falando. Bem consciente. Mas chorando. Ele começou a falar pra mim, chorando na minha frente. E eu segurando pra não chorar junto. Eu vou parar de andar, eu vou ir pra uma cadeira de rodas, depois eu vou pra cama. Eu não vou conseguir mais comer sozinho, você vai ter que me alimentar, você vai ter que me limpar. E eu não vou mais respirar sozinho, vou precisar de uma máquina para respirar no final. Você não precisa passar por isso comigo. E você imagina para ele falar isso? Meu Deus do céu. Sentindo ali, né? E aí ali eu comecei assim, a querer chorar e o Espírito Santo de Deus falou assim, seja forte agora nesse momento, seja forte. E ele me trouxe o dia do casamento. E eu olhei pra ele, peguei na mão dele, olhei pra ele, segurando o choro, eu falei, lembra do dia do nosso casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E isso vai acontecer. Meu Deus, e a gente vai viver um forte. dia de cada vez. Não vamos pensar lá na frente, no dia do aparelho para respirar. Vamos pensar hoje, que você vai usar a muletinha. E basta cada dia o seu mal. Ô Lu, e aí do dia que ele teve essa conversa com você, não tô sentindo muito bem o pé, tal, caí. Como é que foi essa progressão, assim? Como é que começou a acontecer daí em diante, desse dia em diante? Desse dia em diante, conversa? aí ele usou uma bengalinha, depois foi pra muleta, depois cadeira de rodas. Rápido, isso rápido? Foi rápido, foi rápido. Ele teve uma certa resistência para a cadeira de rodas, porque músico, baterista, muito ativo, né? Ele não aceitava muito ter que ir para a cadeira de rodas, até que não teve como. Aí Foi atrofiando. Foi, ele não conseguia mais, né? Andar. E logo depois foi para a cama, né? Aí parou de sair de casa. Eu levava ele para os cultos na cadeira de rodas e tudo. Ele ganhou uma cadeira motorizada, ia com a cadeira motorizada para o culto. Mexia nas luzes da igreja, mesmo na cadeira de rodas. Ele não tocava mais bateria, mas ficava na iluminação, na mesa de iluminação. Tô ativo. Sempre, sempre, sempre. Até que chegou um dia que não dava mais para sair de casa. Ele cansava só de tirar da cama e pôr no carro, ele já cansava, fadigava. Porque a doença dá isso, né? São várias coisas que acontecem, assim. Ele cansa muito rápido, aí vai perdendo também a sustentação de pescoço, vai atrofiando tudo. Hoje ele está totalmente, né, imobilizado, ele só mexe os olhos e se comunica com a gente por um computador que o senhor conheceu lá em casa, né? Que é impressionante. Que ele digita com os olhos através de um mouse ocular e ele vai digitando ali no computador e o computador fala por ele. Meu Deus. E assim a gente consegue se comunicar, saber se ele está sentindo dor, o que ele precisa. A gente conversa normal. Ô Lu, e como que é isso para você? Porque a bispa falou, né, que você vinha aqui hoje para contar uma história de superação. O Robson tá lá, possivelmente até assistindo a gente, ele acompanha os cultos online, a gente tem um amor por esse cara que é muito forte, assim, né, ver tudo que ele vive. Mas como que é para você, Lu, de repente, como esposa, 5 anos passando por isso, da onde você tira força? Eu sei que é do Senhor, mas eu tô perguntando assim, para quem tá em casa assistindo, às vezes a pessoa tá paralisada por tão menos. Sim. Às vezes ela tá, tipo assim, eu não tenho como, porque às vezes falta um dinheiro. Tipo assim, o que é dinheiro? Acho que qualquer luta vira nada pra você, né? Quando você vê... Com saúde a gente consegue dinheiro, Não né? tem dinheiro no mundo que resolva isso e tal. Como é que você fica de pé? Esse dia eu vendo você dançar lá, eu falei, meu Deus, me dá essa força. De onde que tira essa força? Como que você explica isso, Lu? Foi a partir daquele dia que ele me contou que eu cheguei em casa desesperada e eu cheguei em casa assim muito angustiada e eu falei, Você já dançava? Já, eu tenho Ministério de Dança há mais de 20 anos. Tá. E aí eu cheguei em casa e falei, eu preciso ler o livro de Jó, eu preciso ler o livro de Jó. E a primeira coisa que eu fiz em casa foi ler o livro de Jó, eu preciso aprender com Jó, passar por isso que eu vou ter que passar.
E ali eu tive a consciência da seguinte forma: ou agora eu vivo tudo que eu aprendi na Bíblia, Uau. ou eu não vivo. Se eu brincava de ser crente, agora parou a brincadeira. Meu Deus. Eu falei isso pra mim. Falei isso pra mim. Ou eu acredito ou não acredito. Então eu vou escolher acreditar. Que Ele está no controle, que tudo é permissão, que tudo é propósito e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e Ele vai me dar tudo que eu preciso. E eu vou depender dele. E eu vou confiar nele. E eu vou confiar e vou acreditar em todos os milagres bíblicos e tudo, né? Porque até então eu estava na igreja, mas era algo muito, comparado a hoje, eu vejo que era muito raso. Superficial. Superficial. Você vai no culto e tal, e ora, e lê a bem. Bíblia, tá tudo bem. E chega uma hora e você fala assim, poxa, agora parou a brincadeira. E a partir daquele momento eu me aprofundei mais ainda no relacionamento com Deus e tudo. E eu falo que hoje eu sou outra pessoa depois do diagnóstico. Meu Deus. Com Deus eu sou outra pessoa. Então, eu vejo que tudo tem um propósito. Às vezes a gente acha que é pro mal, né? O Robson também é outra pessoa, espiritualmente falando. Não se compara. Isso? Total. Total, não se compara. Eu vejo que a gente vivia uma vida rasa com Deus. Nós dois. Rasa, apesar de ter ministério, de estar na igreja há tanto tempo, né? Foi a partir desse diagnóstico que nos aproximou. Eu falo que uma notícia dessa, ou ela te aproxima demais ou ela te afasta. Sim. São dois caminhos que a pessoa toma, né? Tem gente que nega a fé, tem gente que fala assim, ai, eu servi tanto a Deus e na igreja tanto, né? Por que ele permitiu isso acontecer? Sim. E aí, não, Deus não existe, senão ele não deixaria isso acontecer comigo. Sim. Tem tantas coisas, né, que as pessoas falam. E a gente tem dois caminhos. Eu escolhi o caminho de me achegar mais a Ele. Amém. Ô Luiz, você que convive com o Robson, tá dizendo isso, né? Olha, ele é outra pessoa também. Você acha que ele tem essa consciência? Tem. Ele sente isso ou não? Tem. Então, ele mesmo já falou. Ele não é um cara revoltado com a doença. Não. Ele faz de tudo a gente conversa muito sobre isso, desde o começo, né? Ele também tem, não é opções, que ele não tem opção, mas tem dois caminhos a seguir. Ou milagre, ou Deus o levar. Né? Tem dois caminhos. E a gente sempre foi muito consciente nisso. E eu falava muito com ele. E aí? Você está preparado? Se Deus for te levar, você está preparado? Você precisa se preparar. Você tem o privilégio desse tempo para preparação, porque tem gente que não tem. Olha só. Tem gente que acontece um acidente, puf, e aí? Acabou. Você está tendo esse tempo de se preparar, de ter essa consciência que você precisa consertar algumas coisas, né? Curar algumas coisas. E a gente viu muito isso nesses 5 anos. Esse conserto. Quer dizer, embora quem olha de fora, ele está ali imobilizado, está numa cama, mas por dentro ele tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa transformando, melhorando. Demais. Que lindo isso. Demais. Ele é outro pai, ele é outro marido. Ele é outro servo, outro filho de Deus. Totalmente. Então, às vezes, eu já cheguei a pensar, não sei se eu estou pensando errado, mas às vezes Deus permitiu isso na vida dele para que realmente ele seja salvo. Sim. Sabe? Porque não é porque você é baterista da igreja que você está salvo. Acha, sim. Pelo amor de Deus. Não é porque você está lá, tem um cargo, tem alguma coisa que você está salvo. Né? Então, muitas vezes, a gente pode até pensar nisso. Deus ama tanto, né, que não quer perder e permite uma situação dessa para a pessoa se achegar. Olha o entendimento, né? Meu Deus, isso muda tudo, gente. É muito forte ouvir. Agora, recentemente, você passou por uma outra batalha que, de repente, nessa situação, vocês foram parar na UTI. Fomos. E aí, Lu? Ele precisava fazer a cirurgia de traqueostomia, né, porque ele já estava com insuficiência respiratória, que é uma das fases da doença. Lembra que ele falou lá no começo, eu vou precisar de um aparelho para respirar? Chegou o tempo. E ele não estava mais conseguindo respirar sozinho porque a doença é neuromuscular. Então, ela os neurônios motores morrem e não transmitem mais estímulos musculares para o corpo. E começa pelas extremidades e depois vai para o interior, né, do corpo, para
dentro, que são os órgãos vitais, que são músculos. E o pulmão é um músculo. Então, o pulmão ele vai perdendo a força, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai respirando menos, né, com a respiração mais curta, e aí vai dando essa insuficiência. E a maioria dos pacientes com essa doença morrem disso. Então, aí precisa fazer a cirurgia de traqueostomia e colocar uma ventilação mecânica para conseguir respirar. E chegou a hora de ir para o hospital, aí chegamos lá e os médicos preferiram colocar ele na UTI para fazer, porque não é uma cirurgia tão invasiva assim, é simples. E não, a gente vai internar você na UTI para fazer essa cirurgia na UTI, porque lá tem todo o equipamento necessário. E assim foi. Dia 31 de março, né, ele entrou na UTI para fazer, foi um sucesso, foi tudo bem, os médicos falaram, foi muito bom, ele vai recuperar rápido e tal, a gente ficou muito feliz, mas logo depois ele teve uma complicação que ele não conseguia sair do respirador da UTI para o portátil que tinha que levar para casa. Hoje ele está lá em casa com um respirador portátil menor, o da UTI era bem grandão e forte, e ele não conseguia fazer a transição. Então, aí foi passando os dias para tentar fazer essa transição. E ele na UTI? E ele na UTI. E lá é um lugar muito perigoso para infecção. Sim. E acabou que ele pegou uma infecção muito forte. Muito forte. E, enfim, ele chegou numa situação onde ele começou a ficar fraco. Ele passou 2 dias assim, quase sem acordar, sabe? E a médica-chefe veio falar com a gente lá da UTI. Falou assim, olha, ele tá com uma infecção, tá... Ela tentava não falar, mas a gente sabia, né? A gente entende um pouco. E vocês precisam se preparar. Nesse momento, Deus te dá uma estratégia. Que eu até comentei na igreja, eu preguei sobre isso. Foi. Porque você fala, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu sei adorar a Deus dançando. Aí você vai dançar na UTI? Foi. Como é que foi? Foram 12 dias de UTI, né? E quando ela falou isso, ele chorou muito. Se preparem, né? Falou pra ele e pra mim. E aí eu olhei pra ele chorando lá na UTI. Meu Deus. E eu falei assim, olha, faz como Paulo. Falei pra ele, lembra de Paulo? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. E ele fazia assim. E aí, com 12 dias de UTI, todo mundo conhecendo a gente, a nossa fé, a nossa postura, o nosso jeito de lidar com tudo isso, né? Quando ele ia receber alta, a enfermeira-chefe, que era uma das enfermeiras mais sérias lá, né, do setor, ela chegou em mim e falou assim, nossa, bem que você podia fazer uma daquelas danças suas aqui na UTI, né? Meu Antes do Deus. Robson sair. Por que que ele estava saindo de alta? Porque no domingo de Páscoa, o Senhor fez uma oração em cima do altar da igreja. Para todo mundo que estava... A senhora estava hospitalizada, lembra? Não lembro. E aí o Senhor fez uma oração sobre as enfermidades, sobre todo mundo que estava hospitalizado e tal. E naquele dia eu coloquei o celular no ouvido dele. Falei assim, olha, o bispo está orando. Meu Deus. E escuta. Ouve. E ali junto com ele eu estava em espírito de oração e ele ouvindo a sua oração. Sobre as pessoas hospitalizadas, né? E passou no outro dia e ele estava desenganado. Desenganado. Na segunda-feira, ele acordou. Meu Deus. Acordou animado, acordou sorrindo. Gente. Na parte da tarde, já conseguiram fazer a transição do aparelho grande para o pequeno, para o respirador pequeno que ia para casa. E na terça-feira, ele ia ter alta da UTI. Meu Deus. E foi na terça-feira que eu dancei a convite Eu acho que tem imagens aí dela dançando. Acho que tem imagens aí, Rayana, dela dançando. Olha isso, gente. Você que está em casa agora, acho que isso aí, só quem já entrou numa UTI sabe o que significa uma coisa dessa. Sim, olha Está isso. Literalmente num lugar de morte, de morte, né? Está Trazendo vida. levando vida. O Levando rio de vida Deus de do Deus céu. era a música. Rio de vida? Rio de vida. Rio de vida. Rio Quem de canta? vida. Sinto Fluir? Qual Sinto, que é? não, Sabe a letra? acho que é o mesmo do Sinto Fluir. Sinto Fluir, seu rio de vida, Vida que que- é esse? essa mesmo. Canta um pedacinho É. pra gente, Alex. Você sabe cantar ela ou não? Rio de vida. Você imagina essa cena que você tá vendo aí na tua casa.
num quarto de UTI, a pessoa desenganada, você vai lá e fala, não, quer saber? Eu vou adorar a Deus, eu vou dançar aqui, como é que é? E levar esse rio de vida, né? Rio de vida onde impera a morte. Sinto fluir teu rio de vida. Olha aí, tem imagens dela dançando? Deixa as imagens dela dançando aí. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sabe o que eu observei aí no vídeo, Lu? As enfermeiras, os enfermeiros ali, médicos, essa galera merece um prêmio, né? Merece. De estar trabalhando ali, convivendo com aquela dor. Toda vez que eu vou fazer uma visita na UTI, eu saio dando parabéns para eles. Eu saio falando, não, isso é Teve um dom. uma senhorinha muito querida, né, que cuidava muito bem da gente lá. Mesmo que ela não estava no nosso quarto de UTI, estava em outro, ela ia lá dar bom dia, dar tchau pra gente. É um dom, né? E aí, na hora que eu terminei de fazer a dança profética, ela foi lá me abraçar. Ela falou, obrigado por você ter trazido Deus aqui dentro. Olha Uau. isso. Obrigado por você ter trazido vida aqui dentro. Que eles também precisam Eles sentir isso. É uma precisam. carga muito Sim. grande, Muito, né? muito, Sim. muito. E a enfermeira-chefe que me convidou, aquela mais durona, assim, ela foi me abraçar. E ela falou assim pra mim, muito obrigado, porque você fez reviver em mim algo que estava morto. Meu Olha Deus isso. do céu! Olha os propósitos de Deus aí, né? São muito E eu orava loucos. pra Deus, falava, Senhor, por que tantos dias de UTI? O Senhor pode tirar ele daqui amanhã, agora? Por que esse sofrimento nessa UTI? E Deus falando, eu E vou aí te depois usar eu pra- entendi. É demais. Não era Glória a sobre Deus. ele. Meu Deus. As pessoas que iam ser tocadas É. através. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Recebendo a Lu aqui, a gente sente fluir esse rio quando você tá perto, Lu. Amém. É verdade, a gente sente Amém. fluir esse rio. É sobre isso que você tá É falando, sobre né? isso, gente. É nisso que nós acreditamos, né? E Deus te renovando, te dando forças a cada manhã, ver Deus te sustentando. O maior milagre é esse. O milagre é você. Não é assim Amém, que amém. você pegou O milagre sou eu? O milagre É. sou eu de entender que eu preciso me levantar. Sabe que tem muita gente em casa que talvez começou a assistir você aqui falando, então, final da história vai ser que ele tá bem hoje, que ele viveu o milagre. Essa é a nossa expectativa humana, né? É. Mas, na verdade, para quem está em casa, infelizmente ainda não foi isso que aconteceu. O Robson não está curado da ELA, que é o nome da doença, é algo que a gente crê, espera, sonha, né, na verdade. Mas o que crê é um sonho, né? É. Ver ele curado, óbvio, sem dúvida nenhuma. Sabemos que Deus pode, se Deus quiser, uma palavra de Deus e muda tudo. Mas o que a gente queria que você ouvisse hoje como milagre era isso aqui. Era essa coisa da superação, do estar de pé, de estar levando... Hoje você dança na cabana, você dança no Brasil inteiro. Agora em outubro, indo para Boston, para onde é a outra cidade? New Jersey. New Jersey, do ladinho de Nova York. É. Vai dançar lá no Central Park também. Pelo amor de Deus, grava Com um vídeo lá pro certeza, canal com do certeza. YouTube. É verdade, você tá em New Jersey, você vai gravar um vídeo lá no Central Park para esse canal do YouTube. A gente tem o Amém. maior orgulho de você. Amém. Lu, semana de consagração. Hoje, penúltimo dia, amanhã encerramento. Para quem está em casa agora e tá sem força para levantar, mas está te vendo hoje falando, pelo amor de Deus, eu tenho que levantar. O que você falaria Levanta. para essas pessoas aí? Lu? Levanta, que o único que pode te ajudar é Deus. A gente, por si só, a gente não consegue. A gente não tem força. Humanamente falando, tem coisas que sem Deus não tem como você viver.
Não tem como. Isso mesmo que você vive é uma, né? É uma. É uma das... É uma. E aí as pessoas perguntam pra mim, mas como você consegue? Né? A gente sempre fala, a minha força está em Deus, a minha paz está em Deus, a minha alegria está em Deus, ela é a minha força, né? E como você consegue continuar servindo, trabalhando para Deus e com tudo isso que você passa? Eu sempre falo, meu amor a Deus é maior do que a minha dor. Amém. Amém. O meu amor a Deus e por que Ele é, não pelo que Ele me dá, é muito maior. Amém. Uau. Por isso eu sirvo. Amém. Pelo que Ele é, não pelo que Ele me faz. Uau. É isso. Então, qual que é o teu amor, né? Será que está sendo maior que essa dor? Então, hoje, toma uma atitude. Hoje, mais um dia de consagração. Você pode ir, você que está acompanhando aí, E assistindo. hoje consagra novembro. Foi tocado por esse testemunho. Você pode ir hoje, às 20 horas, estar ali. É sexta-feira, gente. Vai ficar em casa, pelo amor de Deus. Vamos hoje consagrar e mais um dia receber a palavra de Deus. Lu, quero agradecer a tua presença. Né? E eu sei que Obrigado. muita gente já se levantou, porque você é um exemplo para isso, já se levantou e já aí, né, tomou posição, sabendo que, né, esse amor por Jesus, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e isso é maravilhoso, e eu amo te ver dançando. Amém. Você é uma inspiração para nós. Amém. verdade, Vamos, é verdade. vamos ter atitude de pessoas mais que vencedoras, É porque isso. Cristo já nos fez assim, né? Amém. A gente não pode ficar lá lamentando, murmurando, ficar dando... Eu falei assim, eu nunca vou ser vítima. Jesus não me fez vítima, Ele me fez vencedora. Amém. E é assim que eu vivo. Meu Deus. Uau, Pronto. demais! Vai falar o quê? O que nós vamos acrescentar? Que o Senhor te dê força através desse testemunho de vida e o Senhor te faça viver superação também, tá bom? Geralmente a gente dá tchau aqui na sexta-feira, falando até domingo, 10 da manhã, 18 horas. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra ao vivo aqui. Mas hoje o tchau tá diferente. É. Porque a gente pode dizer até mais tarde, até amanhã, até Que domingo. delícia! Olha, até toda hora. Porque a gente tá junto nessa semana de consagração. Hoje às 20 horas, amanhã 20 horas e domingão às 10 da manhã e às 18 horas. A gente espera você, tá bom? Um beijo. Beijo. Obrigado pela companhia dessa semana inteira. Maravilhoso estar com você. Tchau!